Então vamos à palavra. E aí a gente adorou e cantou hoje, foi falado sobre o dia do Senhor, falar sobre quando aquele dia chegar. E o Senhor tem algo no futuro para todos nós. E falando em futuro, vamos ao livro de Apocalipse, Apocalipse 4. E eu convido você para esse livro que é uma revelação, né, a palavra de Deus, de coisas que ainda não aconteceram, mas também de coisas que já aconteceram. Apocalipse capítulo 4. Lá no finzinho da Bíblia. Vamos ler o capítulo inteiro. Diz assim. Ainda bem que não é o Salmo 119, né, pastor Timóteo? Dá tempo a gente ler aqui. Depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado no espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era na aparência semelhante a pedra, jaspe e sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante a esmeralda. Versículo 4. E ao redor do trono havia 24 tronos. E vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos, e trovões, e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono, e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante ao leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal o rosto como de homem. E o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam, nem de dia e nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Amém? Glória a Deus. Que visão esplêndida, maravilhosa. Essa visão, quem não queria ter tido essa visão, ou quem não queria ter essa visão, ter o privilégio de ter essa visão, de passar por essa imersão no céu, como o nosso querido João passou aqui, e o Senhor disse: sobe aqui, e ele foi arrebatado no Espírito. E ali ele teve toda essa experiência. Mas nós sabemos que aqui no livro de Apocalipse, como nós falamos aqui, há registros de coisas que aconteceram, e há registro de coisas que hão de acontecer. E muitas delas ainda acontecerão. Ao ler Apocalipse desde o início, você vai encontrar as cartas às igrejas,
foram 7 cartas, e já lemos algumas aqui. Algumas foram objeto de palavra, de pregação. E logo após a 7ª carta, vem essa revelação. E essa revelação, que já foi esplêndida, e João diz no versículo 1, e depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta. O próprio livro de Apocalipse é um livro de revelação. Mas o que está escrito aqui no versículo 1 é que há uma porta aberta, ou seja, algo a se revelar se você passar por ela. Será que não há uma porta aberta diante de você? O Senhor não quer revelar algo para você? Para João, para aquele momento, ele ia revelar coisas extraordinárias, que para nós e para a igreja são extremamente úteis, são ensinamentos, são verdades, tem princípios aqui. Esse texto é repleto de símbolos, de gestos, pessoas que representam, ou entidades que representam aqui, animais estranhos, né? Que a gente não vê aqui na terra, mas ele é representativo, também simbólico, mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que o Senhor quer nos trazer alguma, ou nos revelar alguma coisa. Não foi somente para João, foi para mim, foi para você. Mas João viu uma porta aberta. E uma porta aberta no céu. E ele disse que a primeira voz que falou com ele, então ele fala sobre algo que aconteceu com ele. Então no capítulo 1, no 2, você vai ver que existe uma voz, a voz daquele que diz, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro, e o que vês, escreve no livro e envia às 7 igrejas. Ele fala isso no capítulo 1, no 11. No 8 diz, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor com S maiúsculo, que é, que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Então essa mesma voz, depois de ter falado sobre as 7 igrejas, são 7 cartas, essa mesma voz fala, e ele ouve essa voz, a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo, disse, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. E é uma revelação. A Bíblia inteira é uma revelação. E aquilo que você lê, muitas vezes de forma literal, um texto, algumas vezes, algo que aconteceu. Os evangelhos, Mateus, uma cura de lepra, cura de um cego. Mas se você lê novamente, em oração, buscando a Deus em espírito, o Senhor te dá uma revelação. Muitas vezes é uma cura espiritual que o Senhor quer fazer em você, ou naquela pessoa que vive com você, ou naquela que trabalha com você. E o Senhor quer te dar uma revelação sobre algo que Ele pode fazer na sua vida e na vida de outras pessoas. Foi isso que Ele fez com João. Ele disse, sobe aqui e mostrarei. Quem sabe o Senhor não está chamando você para subir a um nível diferente do que você vive aqui na terra. Talvez subir em oração, porque poucos querem dobrar os joelhos, poucos querem descer na terra, descer no pó, colocar o joelho diante de Deus, mas é assim que se sobe a Deus. Em oração, quando você desce o seu eu, você consegue subir a Deus. E o Senhor diz, sobe aqui, que mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Aqueles que buscam a Deus, aqueles que o adoram, aqueles que buscam verdadeiramente, aqueles que oram, aqueles que meditam na palavra, não é somente uma leitura, é uma meditação em espírito, de verdade, o Senhor revela, o Senhor fala, meus irmãos. O pastor Walter já pregou essa mensagem, o Senhor fala, Deus fala. Interessante que o Senhor também fala de várias maneiras, e uma forma de Ele falar, que daria uma pregação também, pastor Walter, é que o Senhor pergunta. E as perguntas do Senhor são sempre provocativas, como Ele fez para Adão. O Senhor sabe todas as coisas, não tem como você fugir do Senhor. Existe um salmo que diz que não tem como você fugir do Senhor, nem nos altos céus, nos altos montes, nem no profundo mar, não tem como fugir dos olhos de Deus. Adão tentou fugir de Deus,
depois de desobedecer a Deus. Deus se encontrava com Adão diariamente. No dia que Adão desobedeceu, Adão sentiu vergonha e não quis se encontrar com Deus. E como Deus falou com Adão? Ele pergunta a Adão, são perguntas provocativas. Onde estás? Por que se escondes? Quem te disse que estavas nu? Vergonha. Sabe, muitas vezes Deus te faz perguntas também. Mas para Ele te fazer perguntas, para Ele falar contigo, você precisa se aproximar, você precisa estar perto, você precisa buscar as coisas de Deus. Amém? João era um discípulo que buscava. E nesse momento, o Senhor se aproximou, o mostrou uma porta aberta para o céu. E disse, sobe aqui e mostrar-te-ei. E ele disse que logo foi arrebatado em espírito. Arrebatado no espírito. E eis que ele via algo. Então, qual foi a primeira coisa que João viu, que está registrado no versículo 2? Ele viu um trono. Um trono. E no céu, tá? Então, quando ele entra por essa porta, ele vê um trono. E um assentado no trono. Sabe quando a gente adorou aqui ao Senhor e cantou aquela música Único, Tu és o único? Porque existe um trono e um assentado no trono. Alguns religiosos politeístas, né, chegaram para o cristão e disse, você só tem um Deus, eu tenho vários deuses e se um falhar, eu tenho outros, e você? Se o seu falhar, então ele estava se escorando nisso, então para buscar uma resiliência para ele, se esse falhar eu tenho outro, uma disponibilidade de bênçãos divinas, ele optou por ser politeísta. Tem vários deuses, se um falhar eu tenho outro, eu peço para outro. O fato é que nós cremos em um Deus que é único. E quando João subiu, abriu o céu, passou por essa porta, ele viu um trono. E um que ele diz que estava assentado sobre o trono. E ele começa a falar sobre esse que estava assentado. No versículo 3 ele diz que o que estava assentado era na aparência semelhante a pedra, jaspe e sardônica. E havia um arco celeste que estava ao redor desse trono e parecia semelhante à esmeralda. E ele começa a descrever aquilo que ele vê. Então, no quarto versículo, ele começa a falar de algo que está ao redor desse trono principal. E o que há ao redor desse trono principal? 24 tronos. E assentado sobre os 24 tronos, haviam 24 anciãos. Aí ele fala sobre os anciãos. Quem são os anciãos? Como eles estavam? Eles são vestidos de vestes brancas e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, sentados nesses 24 tronos. E sobre eles, sobre suas cabeças, coroas de ouro. A Bíblia não revela quem são os anciãos. Ela não revela a identidade dos anciãos. E desde que foi escrita essa carta, né, os teólogos vêm estudando e com alguns caminhos, né, algumas teorias. E uma das que mais são conhecidas e aceitas, vou listar algumas, mas já eu falo que é a mais aceita. Por exemplo, alguns acham que os anciãos são esses 24 anciãos, são anjos, por causa das vestes brancas e outros momentos, outras partes da palavra anunciam anjos em vestes brancas. E aí seria um tipo de evidência. E eles estavam no céu. Mas existe uma corrente que acredita que os anciãos são homens que representam
os escolhidos, os remidos do Senhor. 12 tribos de Israel, representando o Velho Testamento, e o plano de Deus de resgate da tribo de Israel, do Velho Testamento, e 12 anciãos representando os apóstolos e a igreja. Mas eu não gostaria de falar aqui sobre isso. Eu gostaria de falar não sobre a identidade dos anciãos, mas eu gostaria de meditar com a igreja sobre o que os anciãos estavam fazendo. Amém? Porque independente da identidade dos anciãos, há algo inegável aqui, e está escrito aqui, é que nessa realidade que foi mostrada no céu, e eu vou lhe dizer uma coisa, quando Jesus veio à terra, a oração que ele nos ensinou foi: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Existe uma realidade no céu. E muita coisa que está no céu reflete-se na terra. Aquilo que o Senhor estabeleceu aqui, a arca, estabeleceu o tabernáculo, estabeleceu o templo, muita coisa é reflexo do céu. Nesse momento, o capítulo 4 revela algo que está no céu. E algo que está no céu, parte daquilo deve se revelar aqui na terra. E eu creio que a atitude desses anciãos deve se revelar aqui na terra. E é por isso que nós estamos agora refletindo sobre o que os anciãos estão fazendo. Eles vestiam vestes brancas, e isso simboliza, disse a vocês no início que esse texto é repleto de símbolos e de gestos. Vestes brancas simbolizam santidade, pureza. E o Senhor, com aqueles que foram resgatados por Ele lavou, Ele nos lavou. Diz que o sangue de Jesus nos lava de todo o pecado. Apesar de nós termos decepcionado ao Senhor, termos feito o que desagrada ao Senhor, mas a partir do momento que você conhece a Deus, conhece o seu propósito, sabe quem Ele é, você começa a mudar de vida. E o Senhor te dá uma nova vida. Ele fala sobre ser uma nova criatura. E de forma sobrenatural. E também de forma natural. Naturalmente, você vai mudando. E de forma sobrenatural, Ele lava o teu coração, as tuas vestes. E lá está você, com vestes brancas diante do Senhor. E eles tinham vestes brancas. E tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. E vamos já chegar lá falar um pouco sobre essas coroas de ouro, tá bom? Esse texto, ele fala sobre adoração, fala sobre obediência, fala sobre submissão. Por quê? Porque eu pergunto à igreja, o que os 24 anciãos faziam? O texto é grande, muitas coisas nos chamam a atenção, mas o versículo 4 ele fala sobre os anciãos, depois ele fala sobre outras coisas, lâmpadas, relâmpagos, animais com vários olhos para cima, para trás, 4 animais diferentes, dizendo algo ao Senhor, aí depois volta para os anciãos. Os animais, a Bíblia fala no versículo 8, que eles adoram incansavelmente, de dia e de noite, e diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso que era, que é e que há de vir. Isso é que os animais estavam fazendo e que ainda devem estar fazendo, porque eles não param. Mas a Bíblia também fala, o capítulo 4 me fala, registrado no versículo 10, que os 24 anciãos faziam o quê? Eles prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono. Adoravam o que vive para todo sempre. Em terceiro lugar, lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. É Ele. É esse Deus que nós estamos adorando essa noite. E é sobre o que os anciãos estavam fazendo.
é que eu gostaria de meditar com a igreja. Essas 3 coisas que estão registradas no versículo 10. Que o que eles fizeram, meus irmãos, nós podemos fazer. Humildemente falando aqui. Porque nós não podemos, não é que nós podemos, nós devemos fazer. E a primeira coisa que está escrita aqui é uma ação. É uma ação de adoração. É uma rendição, irmã Graça. Está escrito aqui, está conectado à irmã Graça. Prostravam-se. Então, o ato de prostrar-se a alguém é um ato de rendição. É uma ação de adoração, de submissão, de obediência, como foi pregado quarta-feira pelo missionário Aurélio, evangelista e missionário Aurélio, falou sobre obediência, rendição ao Senhor. Eles mostravam e demonstravam, prostrando-se a Deus. Rendição. E um dia eu trouxe aqui algo curioso e cultural dos orientais, que à medida que eles iam, um colega lá do interior, muito gente boa, ele disse que quando você briga com alguém, aí você arranha, Diz que arranha, A Juliane sabe quem é. Não queria arranhar. Arranhar assim, é brigar com você ou deixar a relação assim um pouco. E aí, os orientais, quando arranham um pouco a relação, e aí ele precisa pedir desculpa, aí ele faz assim. Mas quando a desculpa é bem maior, o ângulo é maior, ele tem que fazer assim. Mas quando a desculpa é maior, que precisa pedir desculpa, ou então quando a pessoa a quem ele está se dirigindo, alguém bem maior, que ele quer demonstrar isso aí, que o ângulo é maior, certo? Mas tem uma posição lá, que ela só é feita quando ele precisa de uma misericórdia, quando ele precisa de uma graça, porque ele fez algo muito ruim, ou porque alguém que está diante dele é muito poderoso. Aquela posição onde ele fica de joelhos e prostrado. Isso para eles é um ato de rendição, de humilhação, é um ato para dizer: eu estou diante de você e estou submisso a você. Então, os anciãos aqui, eles também estavam em ação com o mesmo gesto. E aí, se você for pesquisar na Bíblia, você encontra vários momentos onde as pessoas estão rendidas aos pés de Jesus. E 2 me chamam a atenção no Novo Testamento, que é Marta e Maria. Alguns de vocês conhecem essa história, que está em Lucas 10, 38 a 42. Jesus, indo no caminho, como diz aqui no 38, entrou numa aldeia e certa mulher, por nome Marta, recebe Jesus na casa dela. 39 do capítulo 10 diz assim: e tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Então, Maria fica aos pés de Jesus, enquanto Marta, o versículo fala, aliás, o capítulo 10, registrado no 40, diz assim: Marta, porém, andava distraída de muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Sabe, os anciãos escolheram também essa parte, de ficar prostrado diante do trono do Senhor. Maria também estava lá, diante do Senhor, ajoelhada, ouvindo o que o Senhor tem a falar para ela. E quantas vezes nós temos feito e estado prostrado ao Senhor, agora prostrado de coração e alma. Perceba você no seu dia a dia, quantas vezes você para ficar aos pés do Senhor. E eu lhe digo agora praticamente, quantas vezes você fica aos pés do Senhor em oração, quantas vezes você está aos pés do Senhor em meditação
da palavra, muito ele tem a te dizer. Mas depende de como está teu coração, se o teu coração está disponível. Você nunca vai marcar um encontro com uma pessoa importante, um prefeito, um vereador, um governador, andando no ônibus ou no mototáxi, vamos pegar um Uber juntos. Aí vai lá, o encontro, fala. Não é. Você vai parar, vai conversar com ele. E por que com o Senhor é diferente? Por que a gente... Existem dois tipos de oração. Aquele orar sem cessar, onde realmente você fica em espírito, exercendo a presença de Deus, praticando a presença de Deus, orando em espírito onde você está. Mas tem um tipo de oração que é o subir ao monte. É o entrar no quarto, como Jesus fala. Quem orar, entre no seu quarto, feche a porta, e lá eu estarei com você. Diferente das orações dos fariseus, que eles amavam, né? Se glorificar, se autopromover, orando orações muito bonitas, mas o seu coração não se aproximava de Deus, o seu coração não estava submisso a Deus. E o Senhor Jesus nos orienta e nos encoraja para fazer oração, porque o próprio Jesus está registrado aqui nos evangelhos. Jesus subia ao monte para orar, ele se destacava dos discípulos, das pessoas, para orar, momentos a sós com Deus, momentos de intimidade, momento de revelação, momentos de confissão, momentos de rendição. Amém? Isso que os anciãos estavam fazendo, nós precisamos fazer. Se eles nos representam lá, nós devemos representá-los aqui também. Amém? Também tem uma história registrada também em Lucas, no capítulo 7, se você voltar um pouquinho, você vai encontrar lá, não vou ler toda, vou ler só 3 versículos. Lucas 7 fala sobre uma mulher pecadora que leva um vaso de alabastro, conhecida até por canções que foram criadas, inspiradas nesse trecho bíblico. Vou ler só os 3 primeiros versículos, que diz assim: E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Aí Jesus foi fazer uma refeição na casa do fariseu e assentou-se à mesa. 37. Eis que uma mulher na cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa, em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Então, imagine você, que vem uma pessoa muito famosa aqui, digamos aqui para Fortaleza, aí você entende que essa pessoa está na casa de alguém que você nem conhece, e você entra de penetra aí nessa festa. Mas veja bem, já é uma coisa, sabe? Você já está forçando a barra, né, os limites. Mas ela era uma mulher, e na época a mulher não tinha na sociedade, né, uma posição como a do homem, naquela época, e por outro lado era uma mulher pecadora. Então ela não era bem-vinda. E ela teria que ser bem, sabe, resiliente ao mesmo tempo, sabe, querer ir mesmo para entrar ali. E ela conseguiu entrar, ainda levou um vaso de alabastro com unguento. E aí o versículo 38, que é o alvo. Então ela não sentou à mesa. Ela ficou aos pés de Jesus, como os anciãos ficaram, como Maria ficou, posição, aos pés de Jesus. E ela chorava aos pés de Jesus. E começou a regar seus pés com lágrimas. E os enxugava com os cabelos da sua cabeça, beijava os seus pés e ao mesmo tempo ungia com unguento. Daquelas pessoas que estavam ali, qual é que mais, pelos seus gestos, pelas suas ações, que mais reverenciava a Deus? Senão a mulher pecadora. E nosso Deus, o nosso Pai maravilhoso, Ele é misericordioso, é amoroso. E aquele fariseu que talvez tivesse chamado a Jesus para prová-lo. Muitos fariseus chamavam Jesus e perguntavam coisas para prová-lo ou para deixá-lo em uma situação difícil, para levá-lo para um julgamento e também para a morte.
poderia ter levado ele, estava também sentado lado a lado por Jesus. Ele não tinha um coração reverente, não tinha um coração rendido. Mas aquela mulher, com seus gestos, com suas ações, com seu coração, a gente sabe que tudo começa do coração, tudo começa de dentro. E se você tem um coração rendido, se você tem um coração que busca a Deus, as suas ações serão de adoração, ações de busca, ações de rendição, ações de obediência. Amém? Mas o que me traz um conforto aqui e traz assim uma mensagem para aqueles também que estão ansiosos, aqueles que estão preocupados. Aquela mulher, as duas mulheres, não estavam preocupadas, elas só queriam adorar a Deus, só queriam estar na sua presença, como foi cantado aqui. Eu só quero a tua presença, eu não preciso pedir nada, o Senhor não nos deve nada, somos nós que devemos a Ele. É um privilégio estar na presença de Deus. Sabe, a Santa Ceia, a gente fala sobre isso, que é um privilégio estar na mesa do Senhor. Para aquela mulher, um privilégio estar aos pés de Jesus naquele lugar. Por isso que ela leva um vaso, diz que o que ela estava levando ali, aquele unguento, era caro. Era caro. E as pessoas repreenderam, isso podia ser usado, vendido. Não, mas é caro. Mas ela queria adorar o Senhor. Ela queria adorar o Senhor. Mas falando sobre ansiedade e preocupação, nós vivemos em um mundo de muito corrido, muitas pessoas ansiosas, né? O pastor Timóteo prega muito sobre isso, porque ele trabalha, e no trabalho dele ele vê isso. E também não é difícil notar que em Fortaleza, por exemplo, a nossa cidade, que existem a cada quarteirão, né? 2, 1, 3 farmácias. E muitos remédios para ansiedade, para depressão. Mas será que o Senhor não tem uma solução para isso, espiritualmente falando? Porque Marta estava correndo para lá e para cá, e Jesus falou essas duas palavras para Marta. Jesus, Marta, você está ansiosa e preocupada. Será que nós também, de alguma maneira, por causa das lutas da vida, a correria da vida, as pressões da vida, estamos ansiosos e preocupados? E será que nós não devemos estar como Maria, como uma mulher pecadora, ou como os anciãos, prostrados aos pés do Senhor? Porque por mais que aparente que os problemas vão lhe consumir, porque você parou ali, Maria parou ali, e Marta, tem muita coisa para fazer, eu não posso parar aqui. E você deve pensar também, eu não posso parar aqui. Tinha um certo homem que orava todos os dias 1 hora todos os dias. Aí ele disse, porém, quando eu tenho muita coisa para fazer, quando meu dia está muito cheio, então eu oro 2 horas. Ele dobra o dia de oração, porque ele sabe que é necessário. E algumas pessoas acham que é um perca de tempo dormir, descansar, tirar férias. Porque não pode, porque a correria grande, eu não posso. Mas saiba que o Senhor, Ele te dá a paz. Estamos falando sobre o Senhor, aquele que é o nosso pastor, aquele que está registrado e revelado no Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Que Ele nos leva a águas tranquilas, a pastos verdejantes. E esses momentos de rendição, onde nós paramos da correria da vida e paramos e adoramos, nós percebemos que tudo aquilo que está nos fazendo correr, talvez nem seja tão importante. Possa valer alguma coisa diante do que o Senhor tem para mim e para você. Diante do que nós vemos aqui no capítulo 4 de Apocalipse. Diante do que João viu e revelou para todos nós, registrou no capítulo 4 de Apocalipse. Existe algo para mim e para você na eternidade.
existe algo muito mais importante do que isso que nós vemos na terra, que é tão passageiro, tão passageiro. Talvez nós devamos parar mais. Parar mais. Depois eu ia falar uma coisa, talvez eu fale mais tarde, porque está dentro do segundo ponto. Porque nós estamos no primeiro. O que é que os anciãos faziam? Eles se prostravam, eles adoravam e lançavam suas coroas. Rendição é um tipo de adoração. Mas eu queria falar sobre a segunda coisa, que é a adoração. A adoração, meus irmãos, é uma arma poderosíssima. A adoração, ela cura. A adoração, ela te faz parecer mais com o Senhor. A adoração, para você pensar, existem vários tipos de oração. Você pode orar a Deus, louvando a Ele. Você pode orar a Deus e o conteúdo da sua oração ser um pedido a Deus. O conteúdo da sua oração pode ser um louvor. O que seria um louvor? Algo sobre o que o Senhor faz. Mas existe um tipo de oração, meus irmãos, que ela é uma arma poderosíssima. É quando você ora adorando. Você começa a falar ao Senhor sobre o que Ele é. Os atributos de Deus. Não simplesmente porque Ele fez isso, fez aquilo, mas o que Ele é. Isso faz algo maravilhoso acontecer. Primeiro, Ele atrai a presença de Deus na sua vida, onde você está, onde você estiver. Ele atrai a presença de Deus. E em segundo lugar, você percebe que você está diante daquele que pode todas as coisas, e tudo que está ao seu redor fica pequeno. Todos os problemas ficam pequenos. E podem acontecer revoluções como aconteceu, por exemplo, com Paulo e Silas, quando eles estavam no pior das situações. Eles foram presos, algemados, açoitados, estavam presos ali naquele lugar. Qual foi a opção deles? Adorar. E começaram a adorar a Deus, adoraram a Deus, e os presos viram, esses homens devem estar loucos, adorando nessa situação. Mas logo, logo o Senhor apareceu, com sua presença, com seu poder, na forma de um terremoto. E as algemas foram abertas de todos os presos, de forma que o carcereiro ficou super aperreado. Ele queria até tirar sua própria vida, porque ele já sabia que ia sobrar para ele. Mas o Senhor Jesus teve misericórdia daquele homem, disse: a sua casa, você e sua casa servirão ao Senhor, porque ele pediu àqueles homens algo sobre aquele Deus que eles adoravam. Quem é esse Deus que vocês estão adorando? Esse Deus que te livrou. Quem é esse Deus? E nesse dia, o carcereiro e sua família conheceram esse Deus. Nesse dia, os discípulos foram libertos e foram à igreja que oravam por eles. Isso pode acontecer na minha vida, na sua vida. Muitas vezes as algemas não são físicas, mas são espirituais, são algemas também mentais. Pode ser algo que não está na esfera física, mas pode ser algo que o Senhor pode fazer na sua vida, te livrar de algo que hoje é uma prisão na sua vida. E sabe qual é a solução? Adoração. Então a segunda coisa que os anciãos faziam era adorar. Eles se renderam e eles adoraram. Posso adorar com palavras, mas posso adorar com ações. Então a rendição é um tipo de adoração, uma ação de adoração. Muitas vezes uma ação de graças, né? Algo que você entrega a Deus, como Abraão, quando ia entregar o seu filho, fazer um sacrifício, ele disse: eu vou ali adorar. Ele foi sacrificar, mas sinônimo de adorar. E essa palavra que está aqui foi dita lá no acampamento, foi ensinada no acampamento, uma palavra que não está no nosso dicionário português, é avodar, que significa adoração e ao mesmo tempo serviço. Porque adoração é ação, é servir. Você adora fazendo, agindo. Amém? Adoração, uma arma poderosíssima.
E a característica dos remidos, nós que fomos salvos por Jesus, não podemos fazer outra coisa senão adorá-lo. Agradecer, adorar. Amém? Mas uma coisa que a adoração faz, que é importantíssima, é te posicionar diante dos problemas, diante das dificuldades. E o que a gente faz, por exemplo, no início dos cultos, é começar um momento de louvor e adoração. Porque às vezes a gente vem lá de fora, com a cabeça lá na casa, no trabalho, na família, nos problemas. E quando você vem aqui, começa a louvar, começa a adorar, o Senhor começa a te posicionar diante do trono dele. E quando você adora aqui, você atrai a presença do Senhor, porque a palavra diz que o Senhor faz o seu trono diante dos louvores, da adoração. Então ele te posiciona, a adoração te posiciona. E a adoração, diferente de outras disciplinas espirituais, de outras atitudes, de outras, até mesmo do louvor, quando você adora a Deus pelo que Ele fez, a adoração ela te leva a um nível, como diz algumas palavras, até um livro sobre isso, adore até que nada mais importe. Quando você adora a Deus, está diante do Senhor, nesse nível, até que nada mais importe, é quando o Senhor começa a agir na tua vida. Sabe, os anciãos, eles deviam ter coisas, deviam ter autoridade, porque eles estavam no trono, os anciãos. Mas eles saíram do trono deles e se renderam ao Senhor em adoração. Não foram somente palavras as registradas aqui no final do capítulo 4. Foram ações que mostravam adoração. Será que nós também não precisamos sair do nosso trono, do nosso eu? Porque a nossa vida, geralmente o eu está entronizado na minha vida e na sua vida. Por isso que eu digo, o que eles fazem, nós devemos fazer. E a segunda coisa, relacionada à primeira, é nos render ao Senhor. E para você se render diante do Senhor, você precisa sair do seu trono, do seu lugar, muitas vezes muito cômodo. Mas você quer ter o controle de tudo, você quer mandar em tudo, e a vida é sua, concordo. O Senhor te dá uma certa autonomia, porque o Senhor te deu livre-arbítrio. E aí vem a questão da coroa que nós vamos chegar, e é o terceiro ponto e último. E te dá autonomia. Mas você pode sair do seu trono e se render ao Senhor. Na realidade, você não pode, você deve sair do seu trono e se render ao Senhor. É assim que nós vencemos. É assim que nós lutamos as nossas guerras. É assim que o Senhor nos abençoa. Porque você pode perceber, João viu um trono principal, mas o Senhor deixa lá 24 tronos ao redor dele. Será porque o Senhor não consegue reinar sozinho? O Senhor é todo poderoso, Ele consegue. Eu creio que isso é amor. É o que o Senhor faz, de convidar você, cada um, para viver aquilo que já existe, o céu. A palavra diz que o céu existia muito antes do que a terra. E o Senhor criou todas as coisas, e Ele quer dividir isso um pouco comigo e com você. O Senhor, nosso Deus, é maravilhoso. E o terceiro ponto, que para mim é um dos mais interessantes, é o fato deles lançarem as suas coroas aos seus pés. E você já meditou sobre isso? Por que a coroa aqui na vida aqui da terra, né? Se você for ao dicionário, você vai ver que a coroa é um ornamento para a cabeça e é um símbolo de poder e legitimidade. Sabe que existem outros símbolos, como o trono, como o cetro, mas a coroa, ela é simbólica e é um símbolo muito forte. Quem tem uma coroa, você nota, esse aí pode, esse aí, ele manda, esse aí tem autoridade, não é isso? Então, a coroa tem essa conotação. E a cerimônia de coroação, quando alguém não tem coroa e recebe uma coroa, aí ele está recebendo o quê? Autoridade. Ele está recebendo poder e, junto com esse poder, a responsabilidade. Autoridade, poder, responsabilidade e a legitimidade de atuar
com essa força, com esse poder e com essa autoridade. Então, se nós escolhermos um aqui para ter a coroa, a gente está dando autoridade a ele, poder a ele, responsabilidade sobre nós. E, de certa maneira, você e eu temos a nossa coroa, porque o Senhor nos deu, aí que chegou o ponto da coroa. Porque na sua casa, você é o líder da sua casa. Geralmente, falando aos pais, às mães. E o Senhor te deu um lugar de autoridade. E é esse lugar que você precisa exercer autoridade em Deus, no Senhor, criando os seus filhos na palavra. E não deixar que o mundo possa tragar tudo aquilo que o Senhor te deu e fez, entregou com tanto carinho. O fato é que aqueles homens que tinham suas coroas, os anciãos, eles tiraram as suas coroas, se renderam aos pés do Senhor, tiraram as suas coroas e lançaram aos pés do Senhor. E o meu convite essa noite, para mim, para você, é para você lançar a sua coroa aos pés do Senhor. Ele te deu autoridade? Deu. De certa forma, você tem autoridade. E alguns, até mais que outros. Mas o que aqueles anciãos fizeram, que nós devemos fazer, é entregar nossas coroas aos pés do Senhor. Porque Ele é o dono de todas as coisas, o Criador de todas as coisas, o Todo-Poderoso, e nós precisamos reconhecer essa autoridade do Senhor. Reconhecer, sabe por quê? Porque o mundo espiritual reconhece a autoridade do Senhor. Aqueles homens que eram homens naturais, pescadores, cobradores de impostos, um era médico, cobrador de impostos, outro era pescador, falando dos discípulos. Eles receberam a autoridade do céu. Depois que eles começaram a exercer a autoridade dada por Deus, por exemplo, a sombra de Paulo curava, a sombra de Pedro curava, as pessoas tocavam nas vestes deles, eram curadas, demônios eram expulsos, por causa da autoridade dada a eles. Mas porque antes eles tiraram as suas coroas e entregaram ao Senhor Jesus. Amém? Eu não quero que você perca a sua coroa, porque alguns perderam a sua coroa. Você vai ler o Velho Testamento, vê reis, por exemplo, Saul recebeu a autoridade do Senhor, mas perdeu a autoridade. Sansão recebeu poder. O poder que Sansão recebeu, meu irmão, pelo Espírito Santo de Deus, com E maiúsculo, Espírito, com a queixada de jumento, ele conseguiu dominar 1000 homens. E o mesmo poder do mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, ele veio a Pedro e permitiu a Pedro pregar, e a pregação está registrada aqui na palavra, onde milhares se converteram, pelo poder de Deus. Existe um poder de Deus reservado também para mim e para você. Mas nós precisamos entregar nossas coroas aos pés de Jesus, porque nós vivemos numa vida, em um mundo, onde as pessoas fazem o contrário, elas que colocam a coroa em si mesmas. Elas ficam se autopromovendo, principalmente agora nas redes sociais. Já acontecia sem internet, depois de internet então, agora as pessoas se promovem, elas vivem para dizer o que elas têm, o que elas fazem, o que, sabe, para ganhar coroas de homens, promoção de homens. Aqueles que fazem alguma coisa profissionalmente já postam lá, aqueles que têm alguma coisa vão postando lá, para talvez eles mesmos talvez se autopromovendo, mas quem sabe, a nosso sentido não deve ser o inverso. No lugar de colocar uma coroa nas nossas cabeças, é tirar aquela que o Senhor já nos deu e entregar a Ele. Porque o Senhor, em um segundo momento, Ele lhe revestirá de autoridade. E aqueles 24 anciãos, por mais que eles tenham colocado as coroas aos pés do Senhor, o Senhor deu a coroa a cada um deles, deu um trono a cada um deles. E é isso que o Senhor tem para mim e para a sua vida. O Senhor tem algo maravilhoso para mim e para você. Mas nós precisamos, no nosso dia a dia, na nossa vida espiritual, agir como esses homens agiram. Nós precisamos nos render aos pés do Senhor, adorar o Senhor e lançar nossas coroas aos seus pés. Amém? Você pode ficar de pé?